Olá, turma! Aqui é a Prona Lourdes. O objetivo do vídeo é fazermos a correção da revisão. Os meninos que estão de recuperação, como eu já tinha falado, os conteúdos da prova são justamente esses que estão aqui na revisão. Então, estudem, refaçam a atividade, assistam aos vídeos que eu gravei anteriormente, estão todos no Classroom, tá? Para que vocês tenham sucesso aí na prova final, que é a recuperação. Na primeira questão, na primeira e segunda, são justamente algumas questões envolvendo divisão, né? Que é uma das maiores dificuldades de vocês aí. Então, aqui está falando que em 5 jogos compareceram um total de 632 mil torcedores. Eu quero saber a média. Então, vocês vão pegar 632 mil e vão dividir por 5. Uma divisão fácil. Então, 6 dividido por 5 dá 1. Aqui vocês podem ir subtraindo se vocês quiserem. 6 tira 5, sobra 1, né? E abaixo 3. 13 dividido para 5 já dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, coloco 10 e subtraio. 13 tira 10, sobra 3. O próximo número é o 2. 32 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Subtraio. Sobra 2. Abaixo o 0 dá 20. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20, 0. E aqui eu ainda tenho, né, 2 zeros que eu vou acrescentar aqui no final. Não preciso dividir porque vai dar 0. 0 por 5 dá 0. Então, a média é de 126.400 jogadores. Aqui, em 23 jogos, esse time já conseguiu levar 1.087.164 jogadores, 164. E aí eu quero saber a média também. Então, eu vou pegar 1.087.164 e vou dividir por 20. Vou dividir por 23. Nesse caso, 108 por 23 vai dar 4. 4 vezes 23 dá 92. Então, se eu subtraio aqui, 8 tira 2 fica 6, 10 tira 9 fica 1, sobra 16. O próximo número é o 7. 167 por 23 vai dar 7. 7 vezes 23 dá 161. Subtraio também, 7 tira 1 fica 6, 16 menos 16 fica 0. Próximo número é 1. 61 por 23 dá 2. 2 vezes 23 dá 46. Eu vou pegar, né, emprestado aqui, fica 11, tira 6, fica 5. E aqui fica 5, tira 1, tira 4, fica 1. Então, sobrou 15. O próximo número a ser baixado é o 6. 156 por 23 vai dar 6. 6 vezes 23 dá 138. Subtraio, aqui vai ficar 16, tira 8, fica 8. Aqui fica 4, tira 3, fica 1. E o próximo número é o 4. 184 por 23 vai dar 8. 8 vezes 23 dá 184. 184 menos 184 dá 0. Então, a média foi 47.268 jogadores. Na segunda questão, para vocês verem o valor da expressão. Então, nessa expressão, vou resolver ela aqui em cima, aproveitar o espaço. O que é que nós temos? Vamos primeiro tirar de dentro. Aqui, ó, tem um valor de x e tem um valor de y. E aí, depois eu tenho que multiplicar x vezes y. Então, vamos lá. X, então, é igual a menos. Vou resolver a potência. Base negativa, expoente ímpar vai ficar negativo. Então, menos 27. Aqui tem menos. Então, aqui eu tenho que resolver a potência de potência primeiro. Vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3, 6. 2 elevado a 6. Então, esse menos ele está fora do parênteses, ó, veja aí. Então, aqui eu tenho o x, menos e menos fica mais 27, menos 2 elevado a 6, que dá 64. Então, 64 é maior, minha dívida é maior, então vai ficar menos. 64 tira 27, eu ainda fico devendo 37.
tá? Então, o valor de x é menos 37. Agora, o valor de y. Y é igual, ó, menos 2 ao cubo, vai ficar menos 8, porque a base é negativa e o expoente é par. Menos, vou resolver o parênteses, menos 3 ao quadrado, veja que é menos e o expoente é par, então fica mais 9, menos 5 a 0, fica mais 1, porque 0 é par e toda potência elevada a 0 é 1, mais menos 2 elevado a 4 vai ficar mais, porque o expoente é par, mais 16. Então, eu tenho menos 8, menos e mais vai ficar menos 9, menos e mais vai ficar menos 1, menos 8, menos 9, menos 1, mais o 16, porque aqui é mais e mais, então fica mais. Então, aqui eu tenho menos 18 mais 16. Veja que eu juntei os negativos, ó, vamos supor que seja a dívida. Veja que minha dívida é maior que o crédito, então eu fico com menos 2. Então, eu tenho x é igual a menos 37 e y é igual a menos 2. Então, quando eu multiplico x vezes y, eu vou multiplicar menos 37 vezes menos 2. Menos vezes menos vai dar mais. Então, eu fico com mais 74. Então, a resposta é a letra A. 0 elevado a 7 vai dar 0. Nesse caso, não está dentro do parênteses, fica negativo. 5 vezes 5 dá 25. Nesse caso, está fora do parênteses, então fica negativo. 1,2 vezes 1,2 vai dar 1,44. Aqui está dentro do parênteses, fica positivo, então mais 25. Aqui está fora do parênteses, vai ficar menos 1. Toda potência elevada a 0, o resultado é 1. Aqui a potência ela tem expoente negativo, então eu tenho que inverter a base, tá? 10 sobre 1, vai ficar 1 sobre 10 duas vezes, então 1/10 vezes 1/10 vai ficar 1 sobre 100. Nesse caso aqui, ele é negativo elevado a 5. O inverso de 1 é 1, né? Se você pegar 1 sobre 1, dá 1 do mesmo jeito. E nesse caso, como ele é negativo e o expoente é ímpar, vai ficar negativo, então menos 1. O inverso de 1 sobre 100 vai ser 100 sobre 1, que é a mesma coisa de 100. Como o expoente é 1, é só uma vez. Próxima questão é essa da 4, que está falando sobre a quantidade de e-mails que são enviados, né? Então, às 13 horas, ela envia e-mail a 4 pessoas. Então, nesse caso, nós vamos utilizar aí potência de 4. Então, é 4 elevado a 1. Às 13 horas e 30 minutos, já vai ser 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, 16. Então, veja que a potência de 4, né? Às 14 horas, então, já vai ser 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo já é 64. Às 14 horas e 30 minutos, já vai ser 4 elevado à quarta potência, que é 256. Então, às 14 horas e 30 minutos foram enviados 256 e-mails, né? E-mail. Pronto. Agora aqui é para escrever na forma de notação científica. Eu disse a vocês que quando a gente vai escrever na forma de notação científica, é o número que está na forma A vezes 10 elevado a n. Onde eu falei para vocês que A ele tem que obedecer o seguinte critério. O A ele tem que ser maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor do que 10. Então, quando o número aqui é um número inteiro, é como se a vírgula estivesse aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão deslocar a vírgula para a esquerda de forma que o A fique entre 1 e 10. Então, a vírgula ele vai vir para aqui. Então, eu vou ficar com 8,57, é o valor de A. Depois, o que eu coloco? Vezes o 10 elevado a n. Quem é n? A quantidade de algarismos que está entre uma vírgula e a outra. N é 4. Aqui da mesma forma, é como se a vírgula estivesse aqui, então eu vou deslocar ela de forma que o número fique entre 1 e 4, vai ficar 9,45, e eu vou contar os algarismos, ó, 3, 6, 9, 12, 13, vezes 10 elevado a 13.
Nesse caso, eu já tenho um número decimal, ou seja, eu já tenho, 3, 6, 9, 10, 11, desculpa, aqui é um 11, não é 13, corrigindo. Aqui já tem um número decimal, então ele já tem uma vírgula aqui, eu vou com ele para frente. Veja, se eu colocar aqui, fica 0,2 é menor que 1, não pode, então a vírgula ela vai vir para cá. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 10 elevado a quanto? Como nesse caso ele já tem vírgula, o expoente ele é negativo, é uma potência com expoente negativo. E quantos algarismos eu tenho? 3, 6, 7. Então, elevado a menos 7. Na letra D, é como se a vírgula estivesse aqui, então você vai para trás, vai ficar 1,3, então você vai ficar com 1,3 vezes 10, então eu tenho 3, 6, 7, elevado a 7, nesse caso positivo, porque ele já não é um número decimal. Aqui é a mesma coisa, a vírgula está aqui, eu vou para a esquerda, a vírgula vem para cá, eu vou ficar com 1,08 vezes 10, 3, 6, 9, elevado a 9, que é positivo. Nesse outro já é um número decimal, então a vírgula vai vir para cá, ó, entre 1 e o 3. Se vocês colocarem depois, fica 13, fica maior do que 10. Então vai ficar 1,3 vezes 10 elevado a quanto? Vamos ver quanto tem. 3, 6, 6, 9, 10. Então, elevado a menos 10. O próximo, eu tenho a sexta questão, que já são expressões algébricas. Então, veja que na expressão algébrica, eu tenho o produto e tenho o valor de cada um dos produtos.